Ei, Oi, Bárbara, tudo bom? tudo bom e você? Tudo bem. Ah, que bom. Bárbara, primeiro boa noite, né? Boa noite. Ah, obrigado aí pelo pronto aceite. Eu tenho certeza que essa live aqui vai ser bem esclarecedora. Eu quero escutar um pouquinho da sua história, de como é que a saúde Certo. baseada em evidência entra na sua vida. Eu tenho um respeito Uhum. enorme pelo seu trabalho, vejo que você tem uma atuação bem ampla dentro da nutrição. E quem conhece minha história sabe o quanto eu acredito no papel do alimento como uma ferramenta não só de tratamento de doença, mas também de promoção de saúde. Então, eu tenho certeza Sim, que a galera que nos acompanhar aqui vai aproveitar bastante. Queria te certo. dar boas-vindas e conversar um pouquinho a respeito contigo do seu background, de onde você vem, Uhum. onde você se Certo. formou, onde é que você atua e o que você faz efetivamente hoje. Certo. Primeiro, obrigada, né, Neto, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando. Boa noite a todo mundo. Eu sou de Fortaleza. Entrei na nutrição meio de por acaso. Eu, aos meus 25 anos, tinha feito já administração e fonoaudiologia. E não gostei, e me achando velha, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algum curso, eu não posso. Meus irmãos formados, né? E aí eu disse, eu vou fazer a nutrição, não falei com ninguém, nem com minha família, nem com meu esposo, e fui fazer. Passei no vestibular, e aí, desde o primeiro semestre, eu me apaixonei. E fui cursando, me dediquei à faculdade inteira, participei de grupos de pesquisa e tudo. E nunca tinha tido contato, né, com a saúde baseada em evidências também. Senti muita diferença quando eu me formei, porque esses dias eu vi suas lives e você falou uma coisa que descreveu também como eu era, a questão da transferência, né, desse conhecimento. Eu sempre gostei, a faculdade inteira eu gostei muito de estudar e quando terminei eu queria fazer curso, eu queria fazer pós e eu fiz tudo que eu podia, eu fui fazendo, né? E quando você falou aquilo, eu fui relembrando, né? Realmente também que eu fiz, né? Eu fui transferindo esse conhecimento nesses cursos, né? Não olhava as referências porque eu não sabia. E outro ponto que você também falou foi a questão dos mecanismos. Eu também era muito viciada no mecanismo, né? Estudava muito, achava muito lindo aquilo ali, mas na prática, e aí? Cadê aquela prática também para eu colocar na clínica, né? E eu terminei a minha faculdade, eu já sabia que eu queria consultório, né? Trabalhar com a clínica. Você terminou a Então, faculdade quando, Bárbara? eu terminei em 2016, em junho de Isso. 2016. Eu terminei em junho de 2016, em agosto eu aluguei uma sala para atender. Então eu já sabia que eu queria e que eu queria atender pessoas que tivessem alguma patologia, né? Não queria atividade física, esportiva, né? Eu queria tratar o doente mesmo, porque eu sabia que a alimentação ela tinha esse poder, né, de ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida. E eu saí da faculdade, assim, também querendo aprender tudo, né? A gente sabia que eu queria a parte de doenças autoimunes, mas fui ali tentando, acabando vendo tudo, né? E aí, quando foi em 2018, eu descobri a endometriose e aquilo ali meio que abriu um chão, assim, porque eu sempre quis ser mãe e imediatamente me veio a questão da infertilidade. E eu passei mais ou menos um ano, de 2018 a 2019, um pouco perturbada, né? Até um pouquinho assim mais afastado da clínica mesmo. E no meio de tudo isso eu conheci o seu curso, né? Pela Lara, por sinal. E fui fazendo ainda, tentando, né? Continuando estudando, mas acabei me distanciando um pouco. E aí, quando foi agora em 2019, eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não só por mim, mas também por outras mulheres, por outros casais que estão com dificuldade para engravidar. E tem essa doença que traz muitas dores, né? Prejudica muito a nossa qualidade de vida. E a única coisa que eu tinha certeza era que eu queria fazer um curso que eu pudesse ajudar. E aí eu disse, não, eu acho que eu, é a minha hora é agora, assim, eu acho que esse é o meu caminho. E aí, de 2019, 2018, 2019, especialmente ano passado, eu decidi esse foco de voltar para a endometriose e para a questão da infertilidade. E com a saúde baseada em evidência, ela tem me ajudado exatamente para que você fala, né? Não é sobre mim, é sobre eu trazer o resultado ao paciente, né?
Então, eu consegui ajudá-la a chegar no objetivo dele. Ter uma qualidade de vida, conseguir engravidar, ter o seu filhinho nos braços, né? E no começo, assim, eu não tinha noção de nada. E o que eu vejo, assim, né, que nessa área da questão da infertilidade, a gente tem muitos estudos em ratos. Então, assim, até onde eu podia extrapolar aquilo ali para o meu paciente, sem lesar o meu paciente. Também é uma palavra que você fala muito. E tudo aquilo ali eu fui absorvendo, eu fui acordando, eu fui dizer, não, calma aí. Vamos aqui voltar, meio que voltar e começar de novo. Porque aquilo ali, para mim, eu nunca tive contato. Eu me lembro da minha cadeira na época que eu tive. Pode era metodologia do trabalho científico. Então, eu aprendi meio que a estruturar um texto, praticamente. Então, nunca tive contato. Eu falo, assim, infelizmente, eu acho que ainda é uma realidade, há uma desconexão muito grande entre aquilo que é dado dentro das faculdades, das universidades, com a prática clínica. Muitas vezes você pega um bioestatístico, um epidemiologista, que tem o seu lugar, mas colocam ele para dar aulas para 99% de pessoas que vão ser práticos, que vão mexer no chão de fábrica, né? Que vão estar dentro dos consultórios, nos hospitais. Cara, são situações completamente diferentes. É mais ou menos querer colocar, não, joga bola. Aí você pega o goleiro e coloca para ser o atacante, sabe? Não cabe. Não, pior, troca, né? Pega o cara que é o craque do futebol e coloca ele para jogar golfe. Não é assim que a coisa funciona. Então, pelo que eu estou percebendo, o seu grande contato com a saúde baseada em evidência veio depois que você optou por entrar, e assim, aqui eu gosto sempre de deixar isso claro. Você fez a primeira turma, eu tenho uma gratidão enorme, mas enorme, por vocês que fizeram parte da primeira turma. Por quê? Porque eu sabia do meu potencial, mas do outro lado a pessoa não sabia, ela estava comprando um sonho. E o feedback que eu tive de todos vocês, eu entrevistei na segunda-feira o Rogério, o quanto as pessoas cresceram, e cresceram simplesmente talvez por enxergar uma coisa que é relativamente óbvia, né? Mas você já começa a pensar de maneira diferente. Isso que você acabou de falar aqui, não é todo mundo que pensa, fala assim, peraí, eu tenho para trabalhar estudos que são experimentais, eu tenho que pensar, o estudo foi positivo, mas eu tenho que pensar, será que eu vou lesar o meu paciente? Será que vale a pena eu submetê-lo? Ok, na nutrição, o potencial dolo acaba sendo menor, mas basta olhar diretrizes, o que a dieta de baixa gordura fez com o mundo, né? Então, mesmo em iniciativas não farmacológicas, dependendo do que você fizer, você pode lesar. E a premissa hipocrática é, primeiro, não lesar. Antes de querer fazer bem, é o famoso, se não for ajudar, não atrapalha. Por quê? Porque muitas vezes o corpo dá jeito, né? Dá corpo pro negócio. Eu queria, assim, Bárbara, você falou, você é casado, você conseguiu ter filhos ou não? Não, ainda não. Eu fiz o tratamento no começo do ano e ainda estamos aí. Aí veio a pandemia e tudo, eu tive que dar uma paradinha no tratamento. Vai vir, anota. Vai sim, se Deus Eu sou quiser. bom nisso. Depois você me conta. Ótimo. Eu sou bom nisso. Aqui, mas eu tô querendo dizer o seguinte. Você tem uma vida de consultório atribulada, tem as coisas com o marido e tal. Como é que a saúde baseada... Porque normalmente quando a pessoa fala assim, eu vou fazer mais um curso, ou vou aprender mais uma coisa nova. Como é que você acha que fica essa balança entre doar tempo e ganhar tempo? Porque eu acho que se você vai fazer alguma coisa, ela tem que te dar alguma coisa de volta. E eu acho que tempo é algo extremamente importante. Queria seu ponto. Isso é um ponto que também você me alertou no curso, sabe, Neto? Assim, de realmente o tempo da gente é muito valioso. O que acontecia comigo antes? Às vezes eu passava um dia inteiro fazendo aquela busca errada. No final do dia eu me sentia assim, meu Deus, eu não produzi nada. Então, assim, o curso, né, foi muito importante para mim, porque primeiro você ensinou a gente onde buscar, como fazer essa busca, as palavras corretas, né, aquela questão da pergunta, o que eu realmente estou procurando, né, questão da prática, o que essa pergunta vai me ter de resultado para eu colocar a prática do meu paciente.
Então, assim, eu meio que acordei, assim, focando mesmo em procurar essa ciência, né, para ajudar o meu paciente. E, como você fala, a gente tem vida de casado, tem o consultório, tem família, e você juntar tudo isso e você pensar um dia inteiro perdendo tempo, às vezes, com 2 artigos e às vezes nem valer a pena aquela leitura. Então, isso para mim mudou a minha vida, né? É o que eu falo. Existe uma nutricionista antes do curso, Bárbara, e uma depois. Porque eu nunca mais olhei para um artigo como antes. Por mais que eu ainda esteja engateando, ainda tô ali treinando, como você fala, tem que treinar, tem que insistir, porque senão a gente não vai aprender, né? Então, assim, mesmo engateando, mas eu olho para o artigo hoje, eu não olho mais da mesma forma. Então, a gente vai ver todos esses viés que você fala. A questão, às vezes eu olhava só para o P, então é totalmente diferente do que eu fazia antigamente. E isso realmente melhora o tempo da gente, a gente produz mais, porque eu não perco mais tempo com um artigo que não vá, né, me trazer nenhuma referência para que eu possa levar para a minha prática clínica, né? E assim, a gente vê também que a gente é muito bombardeado aqui na nutrição com muitos suplementos, com muito, né, essas estratégias aí, e às vezes o paciente não está fazendo nem o básico, né? Então, você tem que saber Bárbara, dosar isso aí, eu né? vejo demais, e aí vamos misturar aí medicina, nutrição e educação física. As pessoas, mal, elas entram na academia, elas já entram tomando whey. Assim, nada contra o whey, mas espera aí. Cara, como assim, né? Assim, o whey não vai fazer mágica se você não treinar direito, né? Então, a gente encontra demais. A pessoa acorda de manhã e fala assim, vou tomar um suco verde. E ela termina a noite com uma pizza, porque ela merece, né? Afinal de contas. Então, não dá para, eu brinco com as mulheres principalmente, não dá para você se maquiar lá passando rímel se você nem tomou banho. Né? Resolve o básico primeiro, tira o elefante da sala. Exatamente. Né? Então, eu acho que você colocou um ponto que eu acho importante demais para quem está às vezes começando, porque, querendo ou não, a Bárbara já está nessa há um ano e meio, né? Estudando, entendendo conceitos e tal. E eu tenho certeza que a hora que ela olha para a Bárbara de um ano e meio atrás, é diferente do que é hoje. Agora, ela tem percepção, como eu tenho também, que eu preciso ainda estudar muito. Que eu preciso cada vez mais treinar, praticar e ficar melhor, em última análise, para ser um melhor profissional. E aí, como melhor profissional, você vai ter mais resultado. Tendo mais resultado, você acaba tendo mais paciente. E a coisa vai se encaixando de uma maneira que é meio óbvia, mas as pessoas, às vezes, infelizmente, não enxergam isso. Bárbara, você participou durante um tempo conosco do grupo de Jedi da SBE, depois você optou por sair, assim, esse grupo é um clube fechado, enquanto entra um quando um sai, então, por quê? Porque você sabe que eu estou ali muito presente, tentando participar das discussões. Eu queria o seu ponto de vista de como que estar no meio de profissionais outros que estão querendo caminhar na mesma direção, apesar de alguns mais na frente, outros num ponto mais atrás. Como é que isso agregou de alguma maneira na sua vida? Certo. Primeiro, assim, ali eu vejo que eu não estou no caminho errado, né, Neto? Assim, porque, assim, no começo a gente sabe que é difícil para todo mundo. É muito raro uma pessoa com um ano já tá fazendo um sucesso, né? Já ter uma agenda cheia. Então, assim, estar ali é meio assim, eu vejo tantas pessoas bacanas ali, tanto conhecimento que vocês passam naquele grupo. Eu fico muito tímida, falava muito pouco, porque ainda aprendendo, mas eu tentava absorver tudo que vocês estavam falando ali para crescer ainda mais e aquilo me confortava. Poxa, eu não tô no caminho errado. Ainda vai chegar, assim, a minha realização 100% no meu trabalho, né? Eu estou tentando fazer aqui a minha parte, né? Buscando exatamente, assim, esses cursos que eu sei que vai me qualificar para ser uma profissional ainda melhor. E o que eu acho, assim, essa questão de fazer muitos cursos antigamente, eu acho que, inicialmente, agora, para mim, eu teria feito o seu curso antes, né? Porque não só olhando um artigo hoje, eu não leio mais diferente, como até mesmo fazendo um curso. Antes eu nem olhava referência direito, como eu falei, eu transmitia, eu transferia aquele conhecimento, né? E eu só pegava aquilo ali e queria aplicar na prática. Hoje eu não faço mais isso, né? Então, assim, ver vocês ali me faz ver que eu estou no caminho certo
e que eu preciso treinar ainda mais, mas foi muito bom estar participando dali, eu aprendi demais. Vocês têm uma discussão, como você fala muito, né, do prático. Então, eu já fiz muitos cursos com mecanismo. E aquilo ali, pra mim, teve uma época que eu disse, para aí, Bárbara, tu já sabe o mecanismo. Como é agora que tu vai colocar isso aqui em prática? Né? Então, assim, essa prática que vocês fazem ali no grupo, de todo o seu curso, nas suas aulas, isso aí mudou muito a minha vida profissional, né? Então, demais, Lara. Eu sei que você gosta dessa área de endometriose, infertilidade, tem uma pegada também com doença autoimune e tal. E a gente sabe que cruzar isso com nutrição, eu não vou achar randomizados com 2.000 pacientes em cada braço, né? Definitivamente. E eu falo que, de cadeira, eu posso dizer que é possível fazer SBE com pouco randomizado, porque eu sou nefro. A nefrologia, dentro das especialidades, é uma das que tem menos ensaio clínico randomizado. Então, como é que a saúde baseada em evidência entrou? E eu queria, às vezes, até que você desse algum exemplo prático de coisas que você falou assim, cara, eu estou tirando uma informação, às vezes, de um estudo mecanístico, mas a probabilidade de dolo é muito baixa, ou eu vejo o desfecho imediato, né? Não é aquela coisa, eu vou dar ômega 3 para ver se o cara não infarta daqui a 20 anos. Não, eu vou fazer tal negócio e observo, olha, eu dei, ele dormiu melhor. Eu dei, a crise lá da artrite reumatoide resolveu. Eu queria que você passasse um pouquinho desse seu dia a dia. Pois é como eu falei, né? Assim, tentar extrapolar esses estudos, né? Que às vezes são estudos com evidência não muito boa, né? É complicado e a gente precisa aprender, precisa estudar muito para não ter essa questão do dolo, né? Mas uma das coisas que a gente vê muito, que eu já fiz e vi que a paciente melhorou muito, foi usando o ômega 3 e óleo de crio, né? Desinflamando essa paciente com esses suplementos na questão da endometriose, melhorando cólicas, melhorando mesmo aquela cólica forte, intensa da endometriose, né? E, por exemplo, a questão da carne vermelha com a endometriose, não tem estudos também, então, assim, às vezes tira, não tira. A questão da questão da dieta mediterrânea para endometriose também. Então, assim, a gente tem aplicado, eu aplico, vejo que a paciente melhora muito com a carne vermelha. A gente melhora a questão de distensão, de gases. Mas, assim, não tenho ainda um estudo, né, que diga tem que retirar a carne vermelha, né? E esses Deixa eu fazer uma provocação. Mais, assim, Deixa eu te fazer, então, uma provocação. Você tem algum paciente, por exemplo, carnívoro, totalmente carnívoro, assim, que faz carnivorismo 100%? Na verdade, eu queria... eu também não conheço, assim, eu estou falando assim, será que tem o cisne negro? Aquela pessoa que foi no extremo e, de repente, engravidou e, de repente, melhorou da endometriose. E por que eu estou falando isso? Porque como nós, e eu me incluo no meio, a gente fica muito preso, às vezes, a mecanismo, a gente não quer enxergar, às vezes, aquilo que vai contra uma crença. Não, eu acredito piamente que carne vermelha dá câncer ou dá distensão abdominal. Mas aí você vai conversar com alguém que faça carnivorismo e o cara fala assim, não, eu tinha constipação e melhorei. Então, né, eu acho que tá aberto e não ficar aquela coisa engessada, né? Não, eu sou do time que acha que carne vermelha é ruim. Ou sou do time que só come carne vermelha. Então, ter essa flexibilidade, entender que a ciência não é tão simples, não é nem a ciência, mentira. O sistema biológico ele não é tão simples e que a gente precisa literalmente pegar as evidências, trabalhar probabilisticamente e sempre fazer esse custo-benefício, dolo-benefício, né, que você colocou tão bem aí. É dessa maneira que você tem trabalhado? Você tem algum ponto nesse sentido? Sim. E uma coisa até que você fala, como você fala também, que eu tenho praticado também, é essa questão de entender, de ver a realidade do paciente também, né? Às vezes o paciente não se alimenta de outra forma, mas ele ali com a carne vermelha e eu colocando outro hábito saudável ali, ele vai conseguir mudar para uma alimentação saudável, aí eu vou retirar. Então, assim, é meio que uma negociação também com o paciente, né?
para ver se ele insere hábitos alimentares saudáveis, porque às vezes eles vêm comendo comida de lanchonete e você quer inserir uns Verdade. legumes, alguma coisa, né? E aí eu não posso tirar 100% daquela pessoa esse alimento. Então, assim, é meio que uma negociação também. E a gente vai tentando ali diminuir, não consumir tanto em excesso alguns alimentos, né? A questão do leite, né? Que eu também acreditei naquela história de inflamatório e tudo. Então, hoje, assim, eu avalio os sinais e sintomas do paciente inicialmente. Eu avalio a realidade de vida desse paciente. Não adianta eu querer retirar tudo e o paciente vai comer o quê? Né? Tem paciente que chega que não come nenhum legumes, nenhuma verdura. Aí eu vou fazer o quê, né? Então, assim, tem que adaptar também a realidade desse paciente, associando com o que está sendo estudado, né? E aí a gente vai vendo, vai ter paciente que não vai ter nenhum problema, que não vai ser a carne vermelha que vai impedir dele engravidar, e nem vai ser a carne vermelha que vai piorar a endometriose, né? Então, assim, é um jogo mesmo de ver cada paciente individualmente. Eu acho que isso também é uma coisa que eu tento ver a todo momento, não é uma coisa certa para todo mundo, né? Tem que ver a realidade daquele paciente ali, que, como você fala, alguns pacientes podem não sentir nada, não ter nenhuma piora, e já outros já são mais sensíveis, né? Como é que você faz no seu dia a dia? Eu estou até vendo aqui a pergunta aqui do Carlos Bom Tempo, perguntando do glúten, e veio na cabeça, assim, juntando com o seu métier. Como é que você trata pacientes com doença autoimune? Você tem algum tipo de protocolo que você segue? Ele varia de acordo com doença? Não? Queria que você contasse pra gente. As doenças autoimunes, né? Então, assim, eu sempre tento ver para avaliar ou a sensibilidade ao glúten ou ver mesmo a doença celíaca, né? A gente vê alguns estudos fazendo essa relação com a piora, né? E eu tento inicialmente ver essa questão dos exames e ver os sinais e sintomas. Porque às vezes os exames podem dar negativo, mas a pessoa ela tem muita distensão, ela tem muitas gases, ela tem constipação, ela tem diarreia. E quando a gente retira, o paciente melhora. Então, mas sempre o exame que eu deu negativo. O doutor fala que não tem nada. Negativo. Pois é, mas quando a gente retira, o paciente melhora. Eu vou te falar que sou uma vocês devem sofrer, né? Porque o que tem de colega médico que cisma de lutar contra a realidade, fala assim, não, essa nutricionista não sabe de nada. Você tem o exame aqui, ó, o exame, aí o cara fala assim, não, mas eu melhorei. Não, mas o exame é negativo. Cara, quem você está tratando, né? O exame ou o paciente? Desculpa te cortar, mas realmente não, é um negócio que eu vejo e mas o que acontece também. Também, e assim, acontece já até com famílias minhas mesmo, de que tem doença inflamatória intestinal e o médico dizer a vida normal. Aí eu como, gente, não dá. Aí é difícil, né? Mas eu tento falar o caminho, né? Assim, agora se a pessoa vai seguir, realmente vai ficar a critério dela. Mas eu tento trabalhar dessa forma, eu tento ver essas questões dos exames, se não, a gente faz o teste da retirada, se a paciente melhorar, e aí a gente volta, reinsere de novo, e a pessoa, porque eu também, né, eu digo muito assim, a gente tem que conhecer o nosso corpo, né, então assim, as pessoas elas esquecem de perceber os nossos próprios sinais, então quando a gente retira, aí a paciente vê que o que ela tinha não era normal. Que realmente ela estava com muita distensão, com muito, né, gás, essas coisas todas aí do glúten, piora dor. Com a endometriose também tem muita relação do glúten com a questão de dor. Eu sou uma paciente que, se eu comer um pão de manhã, à noite eu tô completamente inchada. Eu percebo isso, né? Então também tem que ter essa percepção dos sinais e sintomas do paciente, eu acho que é muito importante. E aí tirei o glúten. Não deu certo. Aí você parte para um outro, você faz, sei lá, parte para lactose ou parte para... Você tem uma sequência para isso e isso é baseado, assim, é mais em experiência pessoal, experiência de série de casos ou não? É algo que você já viu mais alguma coisa mais empacotada, vamos dizer assim, pelo menos para nortear? Não, assim, por exemplo, a questão do leite de vaca, né? O que a gente tem? Tem a questão da intolerância, né? Que às vezes muitos pacientes relatam a questão da diarreia. E aí, quando ele já chega para mim com esse quadro, a gente já faz o teste da retirada para ver se ela melhora. Também com a questão da proteína do leite de vaca, né? A caseína, que dá aquela constipação também. Então, tem aquelas fezes tipo cocô cabrito mesmo. Então, é uma característica que eu observo também nos sinais e sintomas, né? E aí, a partir daí também, se der para fazer o exame, a gente faz
Ou da mesma forma, né? Eu tento trabalhar dessa forma. Deu negativo, mas o paciente continua tendo os sintomas, e são sintomas característicos disso, eu peço para dar uma retirada. E aí a gente avalia. Então, assim, eu tento focar muito nos sinais e sintomas do paciente. E aí a gente vai fazendo aquelas relações com, por exemplo, quem tem muitas alergias, né? A questão do leite pode estar ali influenciando. Vamos dar um retirado, vamos ver como é que tu se sente. Aí depois a gente vai vendo, não deu certo. Aí eu vou avaliando outras possibilidades. Eu estou vendo aqui o Raul é gastro e também Jedi lá da SBE. Ele está colocando um conceito importante aqui, mas que infelizmente, Raul, boa parte dos profissionais ainda não aceitam, né? A sensibilidade ao glúten não celíaca, que é uma entidade nosológica à parte, mas que eu acho que poderia ser um espectro da doença celíaca, ela é basicamente avaliada por teste de retirada e reintrodução. Não tem nenhum exame específico. E vou além. Mesmo que tivesse exame, nunca é 100%. A gente sempre tem uma acurácia, mesmo em exames muito bons, existe a possibilidade, muitas vezes, ou do falso positivo, ou do falso negativo, ou mesmo de ambos, né? Então, boa lembrança aqui do Raul, boa pontuação. Boa pergunta aqui da Isis. Olha, o Bárbara, precisamos tratar o paciente em sua individualidade. Concordo. Isso. Como aplicar os estudos na individualidade do ser humano? É como eu estou falando aqui, eu sempre tento ver os sinais e sintomas daquele paciente. Porque não é que tem... Tá ouvindo? Oi, voltou. Pronto. Então, assim, eu sempre tento ver, né, os sinais e sintomas do paciente. E aí, o que eu tento? Eu tento estudar, eu tento ver o que está sendo estudado, o que as evidências estão mostrando. Mesmo sendo em ratos, outras coisas, a gente vai tendo noção do que está sendo feito. Como você falou, tem algumas coisas que eu tenho um estudo em ratos, mas eu sei que não vai ter dolo para aquele meu paciente, mas que eu sei que pode, sim, melhorar. E aí, na prática, a gente vê, por uma coenzima Q10, N-acetilcisteína, algumas coisas assim nesse sentido, e aí a gente pode aplicar para aquele paciente, mas eu sempre tento trazer o que eu estou estudando, ver avaliar os sinais e sintomas de cada paciente, e aí eu vou saber o que aquele paciente está precisando. Show de bola. Ô, Bárbara, a aula de hoje da Semana da Saúde Baseada em Evidência, entre outras coisas, falou de desfecho, falou de impacto e falou também a respeito de viés. Na nutrição, um viés que é muito frequente é o viés de aferição por causa de questionário. Eu queria que você fizesse, e eu acho assim, como é que era a Bárbara antes da saúde baseada em evidência? Como é que ela enxergava isso? Como é que é a Bárbara hoje? Neto, antes eu acho que eu era cega, porque eu não... Pra mim, eu achava que era o certo. E depois do curso eu vi que realmente, né, a questão do questionário, ele é relatado ali, né? Então, às vezes a pessoa nem lembra do que comeu de manhã e aí vai ter que fazer o relatório 24 horas, o questionário de saber quantidades e quantas vezes por semana come. Então, assim, aquilo ali tá muito, né, ali suscetível da pessoa colocar qualquer coisa. Então, não tem como ter... um resultado fiel, né, do que a pessoa tá escrevendo ali. Mas antes eu confesso que eu não para mim não, é por isso que eu digo, existe uma Bárbara antes e uma depois. Ainda bem que eu comecei cedo e eu vi até na live antes de pessoas que são acadêmicas, né, e já estão fazendo o seu curso. Então, assim, vai ser um diferencial enorme para elas quando saírem, porque era o que eu via, né, na faculdade, era isso aí. Eram mais os questionários, né? Eu falo o seguinte, às vezes eu não lembro o que eu comi de manhã. Me pergunto o que comeu no último ano. Pois é. Quanto de carne você comeu no último ano? Cara, você tá louco. E as pessoas tratam como verdade absoluta. Né? E tem estudos, né, que são baseados só nisso, né? Ver o que a pessoa comeu ali fazendo relatório durante a semana inteira para comparar as dietas. Mas, gente, como? É muito difícil. Né, a nutrição. Outra coisa que eu acho que é bem legal da gente falar com relação aos vieses é o viés de seleção, né? Então, poxa, o próprio viés de confusão, que é aquela coisa que não vem com a randomização. Então, se eu tenho um trabalho que aparentemente foi bem feito, mas que ele foi randomizado
e houve um desequilíbrio na randomização, eu tenho mais obesos ou diabéticos num determinado grupo, talvez o resultado seja positivo ou negativo em função desse viés. Você tinha essa percepção do que era um viés, do que era um erro sistemático, de que como avaliar internamente um trabalho para depois extrapolar? Não, não tinha. Não tinha. Eu fui meio que terminei, como eu falei, terminei a faculdade, eu fazia vários cursos, eu ia para os congressos, eu fazia tudo, e eu já queria, é tanto que no começo, Neto, assim, eu queria aplicar tudo. Eu queria suplementar tudo e logo de primeira consulta, e aí depois eu fui vendo, calma, peraí, não é assim. Vamos avaliar, aí foi que foi abrindo, né? Vamos avaliar cada paciente, a necessidade, o que pode fazer na primeira consulta. E eu fui percebendo que as pessoas, né, às vezes não faziam o básico. Então, às vezes, a gente passava muito tempo no consultório convencendo a pessoa a comer comida de verdade primeiro. Então, eu fui vendo que, calma aí, que às vezes não tinha necessidade de começar já com alguma suplementação. Então, eu saí muito, assim, fechada mesmo. Eu não sabia, né? Então, eu não sabia nada daquilo ali. Eu não sabia. Então, eu fui indo porque fazia cursos também. E aí, confiando em tudo, eu fui indo. E eu não verificava, não tinha o meu poder crítico em cada referência do que eu estava estudando ali, né? E A aí Bárbara agora, hoje, quando assiste uma aula, é mais crítica de bater o sim. olho e falar assim, Sim, sim, demais. Eu fiz um curso agora de formação também em fertilidade. E foi aí também que eu vi muitos estudos em animais e tudo. Eu digo, opa. Então eu já fui olhar aquilo ali com mais cuidado, sempre com aquele pensamento: o que que eu posso estar fazendo de ruim para o meu paciente, o que que eu posso estar fazendo de bom para o meu paciente. E voltei o meu pensamento também: é que eu vou ajudar o meu paciente, vai trazer resultado para ele isso aqui de verdade. Então, isso mudou a minha vida, né? Realmente, hoje eu assisto uma aula de qualquer curso totalmente diferente. Anotando as referências, buscando realmente, depois vou lá, estudo o artigo direitinho, não só vendo ali a foto do slide. Eu tenho hoje essa iniciativa de ir atrás dessa referência, coisa que eu não fazia antes. E eu tô só que vendo, o conhecimento nos permite isso, né? Hoje. eu tô vendo aqui o Carlos Bontempo perguntando se a análise multivariada pode mitigar esse viés. Para quem não sabe, a análise multivariada é utilizada em estudos observacionais para dar uma arrumadinha no negócio. Mas é o famoso puxadinho. Ele nunca, uma análise multivariada, vai conseguir chegar próximo do que é um estudo experimental, no sentido de fazer um experimento, um ensaio clínico randomizado. Então, um estudo observacional, mesmo com correções, ele continua sendo um puxadinho. Não dá para a gente tirar, né? E eu acho que, talvez, se eu fosse falar assim, Bárbara, duas coisas importantes num trabalho, se eu pudesse escolher duas, o que eu queria que todo trabalho tivesse? Uma boa randomização e um cegamento, que eu consigo aí resolver um bocado de coisa, né? A gente sabe que não é tudo e tal, mas você concorda que hoje você já olha e fala assim, opa, randomizados, duplo cego, vale a pena ler. Não significa que ele seja bom, mas vale a pena dar uma sapiada e ver o que está acontecendo. Acho que no seu caso isso é menos frequente, principalmente na hora que a gente vai falar de comida, né? Cabe na suplementação. Aí cabe, porque aí eu vou randomizo, os dois são iguais, eu suplemento tal negócio. Então, aí eu acho que até que cabe. Bárbara, junto aos pares, você conseguiu ter algum tipo de influência e chegar e falar assim, ou as pessoas ainda se sentem elas muito resistentes aos conceitos da saúde baseada em evidência, uma coisa meio que distante da prática clínica, aquela coisa quase do Olimpo, né? O Olimpo da ciência. Você conseguiu ter algum tipo de feedback de outros nutricionistas, amigos, conhecidos, médicos? Sim, eu até fiz propaganda assim, para as minhas amigas, porque eu gostei muito do curso e as que terminaram comigo, né? E a gente tenta discutir também sobre isso, né? E a discussão, ela se torna diferente, né, também. Então, assim, eu tenho tido aceitação, assim, das minhas amigas. Não Legal. tenho tido, Que assim, bom. problema ainda não, né? Que bom. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas extremamente mas tem quase muito. sectaristas, né? Olhando, elas se apegam tanto ao mecanismo que eu falo que o livro do mecanismo é quase uma bíblia, né? E assim,
Não que o mecanismo não tenha sua importância, sim, mas ele é um gerador de hipóteses, ele é o primeiro degrau, e não o último. Vou fazer uma outra pergunta que me veio à cabeça aqui. Existe uma guerrinha de nervos, fala assim, nutricionista pede exame, nutricionista não pede exame. Eu falo, eu não tenho o menor problema, assim, que quer pedir e não quer pedir. O que eu quero saber é o seguinte, você pedindo ou só olhando exames, mudou sua forma de ver exames depois do advento, depois que você estudou saúde baseada em evidência? Sim, E se sim, como? sim, porque também no começo eu saía, né? Logo no começo eu pedia, né? E aí a gente pedia aquela lista. Então, assim, isso também, eu acho que eu fiquei com mais atenção, com mais, assim, será que eu preciso de tudo isso? Meu paciente, ele tá precisando de pedir tudo isso, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui nessa questão de alergias, algumas coisas. Eu vou estar pedindo para todo mundo? Não. Então, mudou também esse meu pensamento de voltar para o paciente. Aquele paciente ali, ele vai se beneficiar desse exame que eu estou pedindo? Vai fazer alguma diferença para ele saber aquilo ali? O colesterol, às vezes eu pedia para todo mundo ali, e não, às vezes não era nem para que pedir. Então, vai fazer uma cirurgia, vai pedir de colesterol, de tudo. Então, assim, são coisas que eu comecei a me atentar na nutrição. E eu hoje, assim, eu realmente filtro mesmo o que aquele paciente está precisando. Será que a gente precisa investigar isso aqui? Será que... Porque tem muitos nutrientes importantes, né, que a gente pode estar atuando. E aí a gente acaba solicitando, né? Tem uma parceria com a médica na clínica que eu trabalho, ela que solicita os exames. Então, eu converso com ela e aí ela solicita. E aí eu tento analisar e fazer essas referências com a nutrição, o que a gente pode estar ali melhorando, né? Alguns alimentos para melhorar alguns parâmetros. Mas hoje em dia eu tenho muito cautelosa, tanto com a suplementação quanto a solicitação de exames. Eu sempre, hoje assim, eu tento me basear nesses sinais e sintomas do paciente inicial que ele está me proporcionando ali na primeira consulta. E a partir dali eu vou avaliando e vendo a necessidade dele naquele momento. E eu vou te falar que você tocou num ponto importante, que é o seguinte, muita gente eu vejo falando assim, poxa, mas na nutrição, na educação física, na fisioterapia, não tem tanta evidência assim. Só que as pessoas esquecem que a saúde baseada em evidência, ela trabalha com a melhor evidência disponível. E aí você tem alguns preceitos que são preceitos filosóficos do tipo, primeiro, não lesar, olhar para o desfecho, que eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não olham, e eu gosto de bater muito nessa tecla. Faz diferença se o desfecho é presente, dei um remédio, melhorou a dor. Ou se um desfecho é futuro, tomei um remédio para ver se eu não vou dialisar, para ver se eu não vou infartar. Tratar prognóstico é muito diferente de tratar diagnóstico. Então, isso que você colocou de, poxa, eu tô, às vezes eu não tenho evidência para, sei lá, tirar o feijão da dieta do sujeito. Mas você tira o feijão e acontece alguma melhora, sei lá. Você põe o feijão, volta a piorar. Mas não precisa de randomizado para isso. O N igual a 1 ali diz tudo. Né? Então, poxa, eu tenho alguns pacientes, eu atendi um paciente ontem de diálise peritoneal que estava tendo muita dispepsia, precisando de usar o omeprazol da vida direto e tal. Eu falei, aqui, deixa eu fazer um negócio. Faz um teste para mim, assim, promete que você vai tentar ficar 1 mês sem comer glúten. Aí ele voltou ontem para mim. Neto, primeiro eu descobri que eu só comia farinha. Segundo, eu descobri que realmente esse troço não me faz bem. E olha a sinceridade, eu dou tanta liberdade para meus pacientes que eu falo, Neto, eu não sei se eu vou conseguir ficar sem comer. Beleza, tal. Mas é uma escolha dele, né? Você come. Eu falo, as pessoas falam assim, não, Neto, você é cheat. Não, eu tomo cerveja, eventualmente eu opto por comer um doce, mas eu faço escolhas. E o glúten, para mim, se eu erro o ponto, literalmente, eu passo mal. Não é o vizinho, eu. É igual quando você erra a mão da bebida ou você erra a mão de qualquer coisa. Às vezes até do exercício físico, de não conseguir mexer no dia seguinte. Então, eu acho que a beleza da saúde baseada em evidência é quando ela realmente, você compila aquilo que você tem na literatura e transforma aquilo em valor para o seu paciente.
A gente erra, a gente vai continuar errando muito, mas quando você enxerga que o objetivo maior não é o exame, e sim aquela pessoa que está na sua frente, não tem suplemento, não tem tipo de dieta, não tem tipo de medicamento, tem o que aconteceu com aquela pessoa. Então, isso é um negócio que mudou a minha vida e eu vejo acontecer com muitos de vocês, e eu falo que isso me acalenta o coração, que é realmente, muita gente não vai chegar e ser aquele cara, não, virei um as para analisar ensaio clínico randomizado. Às vezes é só um modo de pensar, que parece ser uma coisa boba, mas que parece que vira uma chave, né? Eu gosto quando eu faço essas lives com vocês, porque eu sinto que a coisa tá dando certo. Isso é muito gratificante. É muito. Porque eu sei que a hora que eu mudei a Bárbara, o jeito de pensar da Bárbara, o jeito de agir da Bárbara, cara, eu atingi todos os pacientes da Bárbara. É isso que me faz continuar. Assim, é um negócio que as pessoas falam, não, Neto, por que você... Porque eu sou cheio. Então, sabe, eu tenho... Consulta não é barata. Eu abro mão de atender mais para me dedicar a uma coisa que me dá literalmente um prazer que as pessoas costumam chamar de uma coisa que eu gosto muito, que é propósito, né? Eu percebi, poxa, dando aula e tal, a pessoa fala, nossa, você dá aula bem, você gosta disso? Eu adoro. Eu faria de graça. E de repente você fala assim, cara, eu vou ensinar isso para as pessoas. E aí você começa a ver que está dando certo. As pessoas falam, não, você está fazendo por dinheiro. Eu falei, você está louco? Eu ganharia muito mais dinheiro se eu ficasse no consultório. Mas isso aqui é impagável. Então eu queria muito te agradecer por me dar esse feedback, por estar passando realmente, para eu ver que eu consegui levar para você, não o que é erro sistemático, o que é erro aleatório, o que é desfecho. Isso tudo vem, né? Mas isso não é, isso é ponte, né? Isso não é fim, isso é meio. Né? Então, eu precisava de falar isso. Eu que agradeço, Obrigado. Neto, porque às vezes que esse curso não é, como você fala, não é uma coisa só técnica, né? Ele muda a nossa vida, ele muda o nosso jeito de enxergar a nossa profissão, como a gente vai estar atendendo o paciente. Foi isso que aconteceu comigo, eu estou dizendo por causa própria, né? Então, eu realmente sou muito grata, assim. E eu vou te contar que quando você lançou, eu acho que ia começar uns 2, 3 meses depois. E eu comprei no impulso também. Olha só, ainda nem tinha sido tão chamada a atenção. Aí depois eu pedi para cancelar. Aí me mandaram um e-mail e disseram, não, Bárbara, tu só pode cancelar quando começar o curso. Tá bom. Ó, começou o curso, não, calma aí, que eu não vou mais cancelar isso aqui, não. Então a gente vai vendo todo esse seu ensinamento que me cativou, que realmente mudou a minha prática clínica. Eu realmente hoje tenho essa visão, porque coisas que você fala, o tempo que, quando você também fala do tempo, né, você fala de família, do tempo que você tem hoje a mais com a sua família, né? Então, assim, você traz tudo isso para a nossa realidade, não é só uma coisa técnica, não é só pegar aquele artigo, identificar todas aquelas características, quais são os melhores, os piores, não é só isso. Então, você traz a gente para a realidade, você foca não só a questão da nossa vida pessoal, como também, principalmente, de trazer esse resultado para o paciente, que tanto nos satisfaz, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Quem está querendo, estudando para promover essa melhora de qualidade de vida, como principalmente para o paciente que melhora, quando a gente se dedica, quando a gente se esforça para trazer isso para ele, né? Então, eu também sou muito grata, estou muito feliz de estar aqui. É a minha primeira live, estava um pouquinho nervosa. Que legal, não, você está descontraídíssima. Se você não me contasse, eu não ia acreditar. Foi, o Guilherme falou comigo, aí eu demorei, aí tem até uma amiga minha que tá por aqui, ela mandou, você já disse sim? Aí eu até brinquei, botei não. Mas, assim, a gente vai quebrando, né, todas essas barreiras que tem na gente, de nervosismo e tudo, e vai aí, né, dando a cara aqui pra tentar ajudar, tentar trazer, como você fala, mais pessoas para esse campo, para ajudar mais pessoas. Que o objetivo da gente aqui é passar esse conhecimento para todo mundo. O ideal é que todos consigam ajudar, né?
Ô, Bárbara, e eu vou te falar que nessa semana da SBE eu quis colocar algo novo, justamente pensando nisso que eu vou te falar agora. Então a gente fez a segunda semana o hands-on. Então eu coloquei alguns desafios, primeiro, para as pessoas treinarem, e segundo, a você ensinar alguma coisa que você aprendeu, pode ser para o seu cachorro, mas você expressar sob forma de palavras, qualquer coisa, ler um livro, tenta fazer um resumo, assim, ó, falar, explicar para alguém. Você fixa muito Aprende. mais. Então, se por acaso a pessoa viu lá hoje a aula, o risco relativo e o risco absoluto, explique isso para alguém. Diga para a mãe dela ou ajuda outra pessoa. Vai para a rede social. Gente, descobriu um negócio legal demais hoje. Olha, a gente pega um resultado de um trabalho, quando fala que reduziu 30%, reduzir 30% de uma coisa que é muito pequenininha, é nada. É diferente de você simplesmente falar, não aprendi isso, ó, legal. Aí passa daqui uma semana, assim, o que ele falou mesmo? Ele falou um negócio lá de impacto. Mas... Então, isso é muito importante, você treinar, colocar a coisa em prática. E eu vejo que aos poucos, as pessoas ficam muito ansiosas, né? Bárbara está estudando tem mais de um ano o tema. E ainda se sente começando, querendo aprender mais, querendo aplicar. Mas é dessa maneira, dando a cara a tapa, chegando e falando assim, não, vou fazer uma live, vou se arriscar, sair do casulo, né? Sair da zona de Sair da nosso conforto. conforto, Eu falo que eu nunca fui um cara muito tímido, mas assim, quando eu comecei a vir para a rede social, comecei a falar, eu achava estranho pra caramba fazer live sem ninguém. Falar, tava coisa estranha, velho. Hoje já parece que eu tô dentro da sala de vocês. Super à vontade para bater papo e tal. E é engraçado que às vezes chega alguém no consultório e a pessoa me olha com aquela cara assim, né? Hoje eu já entendo, é porque a gente vai disseminando tanta coisa e entregando tanto valor, você na sua área, eu na minha, que literalmente as pessoas já chegam gratas sem você conhecê-las. Então, é muito bacana isso tudo. Ô, Bárbara, deixa eu ver quanto tempo que a gente tem. Temos mais uns 10 minutinhos, mais ou menos. Eu queria te fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. A gente fez uma pesquisa e quais que são as maiores dúvidas dos profissionais de saúde quando o tema é saúde baseada em evidência? Onde e como buscar os melhores estudos científicos, como analisar criticamente um estudo científico e como saber se ele é confiável ou não. Bárbara pré-SBE, Bárbara pós-SBE, consegue perceber de alguma maneira diferença entre esses estudos? O quanto eu confio, como eu faço para encontrar e como analisar criticamente? Sim, totalmente. Eu buscava no PubMed, foi mais recente, mas depois da faculdade eu fazia uma busca completamente errada. E não analisava, gente. Eu não analisava, assim, não tinha esse critério que eu aprendi na saúde baseada em evidências, não. Então, depois da saúde baseada em evidências, como você ensina no curso, assim, essa questão de buscar os sumários, isso aí foi bem importante, porque a gente não perde tanto tempo. E aí depois, né, escolheu aquele artigo, como eu falei também, assim, eu não olho mais um artigo como antigamente. Eu sempre vou fazendo todas aquelas suas dicas lá que você fala. Eu já, hoje, assim, a questão dos números, dessas estatísticas, dos gráficos, tudo aquilo ali, eu já olho, porque antes eu acho que eu nem olhava. Sim. Então, assim, já é uma diferença muito grande, né? Então, assim, na minha vida é uma diferença muito grande. Como você fala, às vezes, vai lá na tabela 1, verifica aqueles dados, compara se estão iguais, para ver se não tem algum viés, já ali. Então, assim, isso mudou. Antes eu não fazia. Eu não fazia. E hoje não, hoje é totalmente diferente, né? E aí vem essa questão da confiança, que foi uma das coisas que, quando eu fazendo o curso que eu comecei o de formação em fertilidade, que veio a questão dos animais. E aí eu pegava aquela tua pirâmide dos animais lá embaixo, eu disse, meu Deus, e agora? Como é? O que eu vou fazer? Então, assim, aí você vai tentando, né?
extrair essas informações do que está sendo estudado, do que eu posso extrapolar para o paciente, qual a confiança que eu tenho para isso, sem lesar esse meu paciente. Então, antes eu não fazia dessa forma, né? E assim, eu até vinha pensando, eu não tenho vergonha de falar isso, né, Neto? Porque os nossos erros, assim, eu até agradeço pelos meus erros, né? Porque a partir deles, Bárbara, escolhi aprender, né? Então, assim, antes eu errei, fiz o curso e hoje eu já não faço mais o que eu fiz antes, né? Tento hoje estar fazendo algo melhor para que eu aprenda e traga, né, valor para os meus pacientes. O que eu posso estar melhorando para eles. Ô, Bárbara, você já me viu falar muito essa frase, eu gosto de repeti-la N vezes, que é: medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. E para quem não sabe, a medicina deriva de uma palavra latina chamada medere. Medere significa escolher o melhor caminho. Escolher o melhor caminho a gente escolhe na vida, não é só na medicina, né? Na medicina, na nutrição, na fisioterapia, na educação física, até na sua vida financeira, se a gente quiser. Escolher o melhor caminho, sabendo que a gente está num mundo de incertezas, que eu não sei quem vai infartar amanhã, eu não sei quem vai ter dor amanhã, eu não sei quem vai ter diarreia ou constipação no dia seguinte, e lançar mão das probabilidades que une-se à experiência do profissional, e as pessoas acham, não, a experiência não conta. Conta sim, a experiência com a melhor evidência disponível, mais os valores e as preferências do paciente. É isso que eu acredito e que eu tento passar para vocês, e eu tenho visto que felizmente está dando certo. Queria te agradecer, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, temos mais alguns minutinhos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por reiterar, por ter acreditado no meu trabalho, no trabalho do Guilherme, no trabalho de toda a turma da SBA Academy. Você fez exatamente isso, você comprou um sonho, você comprou algo que não existia, né? Hoje eu tenho um curso que, já com vários cases de sucesso como o seu, hoje fica fácil, né? Mas você não. Você foi lá na dica da Lara Nesteruk, que é uma querida, e que bom que foi bom para você e que bom estar fazendo esse bate-papo contigo hoje. Tem aí seus minutinhos para deixar uma mensagem para a turma que está nos escutando, e mais uma vez, muitíssimo obrigado. Neto, obrigada também, mais uma vez, né? Como falei, você é uma pessoa que faz parte, assim, da minha vida profissional, de verdade, o seu curso, toda a sua didática que você apresentou, fazendo com que facilitasse mesmo esse aprendizado. Isso foi muito importante para mim. E o que eu posso deixar para o pessoal da área da saúde que está assistindo aqui essa live é que realmente o curso ele é um divisor de águas na nossa profissão, tá? E realmente ele não vai ensinar só a parte técnica, ele ensina essa questão de valores, de sua vida mesmo. Então traz muito pra gente, pra realidade mesmo ali. Eu vi que você falou que você era muito soberbo, né? Então assim, ele às vezes, o seu curso também ensina a gente a baixar mais a bola da gente, pensar no outro e não no meu, e não é sobre mim, eu sempre penso isso, não é sobre mim, é sobre o meu paciente. Então, assim, que todos também tenham essa oportunidade de conhecer, de aprender, de saber avaliar o que realmente esse paciente está precisando naquele momento, né? E acreditar, estudar, treinar, que consegue, tudo fica mais fácil depois, né? O caminho nem sempre é fácil, como eu falei, vai ter muitos erros, mas tentar aprender com esses erros eu acho que faz a gente crescer ainda mais. É isso, né? Muito obrigado. Deixar um recado aqui pro pessoal. Essa nossa live ela fica gravada aqui no IGTV do meu perfil. Depois vai pro canal do YouTube da SBA Academy, pro hall dos Em Evidência. Mais uma nutricionista lá conosco. O que mais? Semana da Saúde Baseada em Evidência. Hoje o terceiro dia, amanhã de manhã cedinho, às 7h17, nós temos... Amanhã é quinta, né? Não estou confundindo. Amanhã tem o meu 717 da SBE, e às 8h17, vai ser o único dia que vai ser mais tarde, a gente libera a última aula da Semana da Saúde Baseada em Evidência.
Quem ainda não se inscreveu, pode ir lá no meu perfil, clica lá no link e se inscreve, participa do nosso grupo do Telegram. Vocês têm até domingo para assistir as aulas da Semana da Saúde Baseada em Evidência. Amanhã à noite tem mais. Amanhã eu vou estar aqui com a Thalita, que é minha residente de nefro e que resolveu fazer o curso e que, assim, puxa, vai ver, eu falo assim, Thalita, eu queria estar aprendendo isso que você está aprendendo mais cedo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa live amanhã. Bárbara, fica com Deus. Tchau, muito obrigada. obrigado. Um Obrigada. abraço para vocês. Turma, valeu. Grande abraço. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.